sou o Rodrigo Pedrotti, celebrante de casamentos. Eu sou o Silvio Oliveira, celebrante de casamentos. A gente agradece você que está assistindo esse vídeo, justamente por compartilhar com a gente dessa ideologia e conhecer um pouquinho mais o que é o método 3Cs, né? E inclusive o nosso projeto começou um cafezinho assim, não foi, Silvio? Foi. Nós nos encontramos no pátio do colégio, aliás, um local bem simbólico. Sim, ali foi onde tudo começou, Exato, né, Silvio? onde tudo começou, não só a cidade de São Paulo, mas projeto. esse nosso projeto, essa nossa ideia. E Exato. Tomando Um cafezinho. vários cafezinhos. Despretensiosamente, né? Sentado, tomando um cafezinho, os monges do mosteiro passando. Exato. Nós até perguntamos, né? Mas afinal, o que é ser celebrante? Quando fizemos essa pergunta um para o outro, que foi quase que instantânea. Arrepiou. Exato. Já surgiu ser celebrante. Exato. A partir daí nós começamos a pensar de uma forma, apesar de cada um nas suas individualidades, mas de uma forma uníssona. Verdade. E o que é ser celebrante para você, Silvio? É uma pergunta que até hoje eu me faço. E eu descobri uma coisa. O dia que eu descobri certeiramente o que é ser celebrante, talvez aí então eu possa sossegar. Enquanto isso a gente está em busca. O que é ser celebrante seria saber contar histórias, saber narrar, saber conversar, saber principalmente, que é o que a gente vinha falando, né? Ouvir. Ouvir é essencial, né? Aquela escutativa, saber o que os noivos querem, o que não só os noivos, né? O casamento ele engloba os prestadores de serviço, assessores. Então a gente tem que estar acessível também a ouvir, né? Cada palavra, cada voz que tem ali para a gente. Né? E devolvo a pergunta: o que é ser celebrante, Pedrotti? Olha, Silvio, ser celebrante, na minha opinião, é você amar tanto esse ofício de celebrar, de contar a história da vida dos casais, que quando alguém te perguntar o que você faz para sobreviver, qual que é a sua profissão, né? Você falar: eu conto histórias de amor. Eu falo, né? Eu planto, né? A sementinha do amor, eu celebro casamentos. Né? Eu acho que ser celebrante é você gostar tanto desse ofício, Silvio, que quando seu filho perguntar, né? Pai, o que você faz? Eu celebro casamentos, eu conto histórias de amor. E seu filho fala: papai, quando eu crescer também quero ser um celebrante. E pegando o seu gancho, a minha filha vai poder contar, porque celebrei o casamento dela. E que honra, hein, Silvio, celebrar casamento de um filho. E olha que foi a partir daí que eu comecei a pegar o fio da meada e entender aquilo que a gente vinha conversando sobre o nosso ofício, sobre a nossa profissão e como a gente pode chegar nesses casais, quando eles chegam até nós, de uma forma tranquila, serena, sem mercantilismo. É isso que a gente defende. É verdade. Inclusive, todo o assunto começou que a gente não tinha pretensão, cada um tem a sua experiência. Eu venho da comunicação e oratória, o Silvio vem da teologia também. O Silvio é um escritor, viu, gente? Invejável. Somos. Invejável. Somos. E você, se pegar um texto do Silvio, você vai ver que é irretocável. As palavras, ele consegue transmitir. É meu amigo. Não é porque, meu amigo. Não é porque é um dos instrutores do curso, do escritor do livro, Sim, meu amigo, mas é verdade. Eu conheci o Silvio dessa forma, né? Pegando, conseguindo fisgar essa essência que o Silvio tem. Guardem essa palavra, essência. Essa aí é a chave da questão. É a chave da questão. E a gente discutindo lá, tomando um cafezinho lá no pátio do colégio, a gente não tinha pretensão nenhuma de escrever livro, de montar cursos. E surgiu a ideia, né, Silvio? Porque o mercado de casamentos é um mercado gigantesco. Ele cresce todo ano, ele tem um crescimento muito grande. E também um crescimento desordenado. Né? O que acontece, as pessoas entram no mercado sem um preparo. Claro, o ramo de celebrantes também não seria diferente. Há celebrantes que são referências, que têm um conhecimento técnico muito grande, e também tem celebrantes que estão entrando no mercado, justamente entrando no site, no Google, e digitando como celebrar um casamento ou como ter um texto pronto para casamentos. Né? Exato. Aliás, o que a gente mais percebe no Google é justamente isso. Então, quando a gente pensa, pelo menos foi assim que nós pensamos, exato, né? Dá para você ter alguma renda financeira com celebração? Sim, faz parte do evento de casamentos, de debutantes e outros exato, tantos. Sim, é possível. Mas dá para você entrar pensando somente na renda financeira? Em hipótese nenhuma. A renda financeira, na verdade, quem comprar o livro vai perceber isso. Vai perceber que no final, né,
o cash, né? Exato. A renda financeira que a pessoa vai oferir, na verdade, é uma consequência, né, de todo um trabalho que vai ser feito e não é o pelo meio do foco. caminho. Exatamente. A gente, pelo menos, defende essa ideia. Exato. Aliás, na contramão de outras correntes, né, de celebrantes que definem que primeiro vem a parte financeira, o que a gente não critica. Claro. A gente só não age dessa forma, e depois vem o restante. A gente faz o contrário. Exato. Que foi como surgiu. É porque tem várias visões também, o mercado é muito amplo. Sim. Então a gente não pode criticar ou falar sobre uma outra metodologia, De forma alguma. porque o mercado ele abraça todos, né? Todos os celebrantes, todas as técnicas. E no livro que escrevemos, O Ser Celebrante, ele deixa isso muito claro. Nós não temos pretensão nenhuma de sermos a verdade única e onipotente. Nós temos a pretensão, sim, de trazer e extrair de você a essência. Esse foi o nosso primeiro foco. Exato. De trazer de você aquilo que você tem de melhor, e você tem, a sua essência. Para aí sim, você poder falar, como a gente fala, né, que você será um celebrante de casamento único e exclusivo. Exato. Porque Vai trazer uma celebração personalizada para os noivos. exatamente. De uma forma real, porque, como a gente sempre comenta, cada celebração tem um formato diferente. Eu tenho um tipo de celebração, o Silvio tem um outro. Totalmente diverso. Sim, Totalmente diverso. Verdade, tá? com certeza. Então o mercado não tem como rotular. Falar, a celebração vai ser dessa forma, né, Silvio? A gente sempre Exato. discute sobre isso. Sempre, o tempo todo. Se a gente pegar, igual as pessoas digitam lá, com uma cerimônia pronta de casamento, vai no Google, tenta digitar isso. Celebração pronta de casamento, vai ter várias lá. Vai. Ou ritos, né? Ritos de casamento. Ritos, se 3 celebrantes diferentes pegarem o mesmo rito, a mesma cerimônia escrita, Copiarem, né? copiar exatamente, serão 3 celebrações diferentes. Por quê? Isso. Quando a gente celebra, a gente traz a essência, toda a nossa bagagem que a gente tem de vida, a gente traz naquelas palavras. Não é? Por isso, te cortando, que a gente utiliza uma palavrinha, né? Que a gente gosta muito de palavras. Trabalhamos com palavras. Essencialmente. Tá? Então a gente traz um conceito diferenciado, que é o que a gente tem que deixar muito claro. Não é uma doutrina, é um conceito que a gente traz para vocês, talvez por isso também os 3 Cs, que é o conceito. E quando você começa a perceber, como o Pedrotti disse, que eu posso copiar alguma cerimônia, já um rito já pré-estabelecido, e na hora de que eu externo, no momento que eu estou externando, é totalmente diferente um do outro. E o que a gente quer chegar? Se você tem esse conceito, se a gente consegue puxar isso de você, e a gente vai aflorar, conseguir aflorar isso, e a gente consegue, certeza que sim, quando você for pensar em copiar alguma celebração, alguma cerimônia, algum rito, sim, você vai ver que você está criando o seu e não precisa copiar. É justamente o que a gente quer trazer, né, Silvio? Diferente de tudo que a gente tem visto por aí, inclusive a primeira reunião que a gente teve, a gente chegou a esse ponto comum, sim, que a gente vê coisas muito parecidas, né, Silvio? Isso. Igual, não, é parecida. Sim, tá? parecidas. E incomoda. Então, se você que está assistindo busca um texto pronto, vai encontrar, Silvio, no nosso método, não nossa existe técnica? isso. Não tem método pronto. Não existe isso. Se quem está assistindo quer um texto, né? Um texto bacana lá para ele copiar, vai ter? Não. tem. Nenhum tipo de planilha, nenhum tipo de texto, nenhum Exato. tipo de votos, né, que às Exato. vezes os noivos pedem para que o celebrante escreva, nenhum tipo. Aliás, colocamos alguns ritos copiados daquilo que a gente sabe que as pessoas fazem, justamente para ilustrar para você. Tá? Então você não vai encontrar planilha de custos, a gente dá essas ideias, óbvio, a gente dá o caminho, mas a gente é apenas uma ferramenta. Sim, tá? uma visão inicial para quem está iniciando nesse mercado, precisa de um norte, né? Isso. Para onde que eu vou? Aqui no livro Ser Celebrante a gente trouxe o pontapé inicial. Isso, exatamente, né? Isso. Para quem está assistindo e quer saber um pouco mais sobre o nosso ofício, né? A gente costuma chamar ofício porque, na verdade, não é uma profissão regulamentada, né? Porque celebrar casamentos, na minha opinião, é mais uma arte, né, Isso. Silvio? Eu não acredito que seja uma profissão. É uma arte porque a gente externa. Falar de amor é uma arte, né? Olha a honra que nós celebrantes temos. A gente ganhar a vida é um termo Sim, mas vago, é correto. mas a gente, ao ferir lucro, né, conseguir sustentar uma família com este ofício. E é possível. Sim, é extremamente possível. E a gente, além de ser um trabalho,
a gente ter a honra de participar de um dos momentos mais felizes da vida do casal, né? E a gente não pode esquecer alguns detalhes. A gente, pelo menos nós dois temos isso, né? Essa simbologia já está no nosso cerne. Assim como ele gosta muito de simbologias e eu também, que a gente acabou convergindo para isso, não esqueçam, vocês estarão nas fotos, nos filmes, nos celulares, né, dos convidados, é verdade. você estará aparecendo ali. Para sempre, E né? para sempre, Pra sempre. porque é uma memória para aquele casal eterna. Eu ia falar que está no álbum de casamento. Está no álbum de casamento. Mas isso é quando a gente começou lá, né, Silvio? Não existe mais álbum de hoje casamento. não tem mais álbum de vai casamento. aparecer nas figurinhas lá. Tá? Vai estar no pendrive, né, das fotos, vai estar na nuvem. E por isso que a gente também está defendendo uma outra coisa. Por exemplo, a maneira de se trajar. Exato. A maneira não é adequada, veja bem, não é a adequada, mas é aquela que tem mais a ver com aquele momento. E às vezes muita gente que fala sobre celebração determina um estereótipo, tá? Tem que ser assim ou assado. Não, você tem que entender, né, que essa etiqueta é uma regra, né? É o dress code que fala. A gente pode seguir sim, mas sempre com um detalhe exclusivo seu. A gente vai conversar sobre isso também no curso. Tem. No livro tem também. No livro tem, até, inclusive, nós de gravatas. Você fala, não é possível, como é que pode? Sim, a gente dá como exemplo alguns, né? Passo a passo, bem simples, muito simples, tá bom? Só para ajudar, como pode prender a roupa. Exato, imagina você saindo para fazer a celebração, tá a gravata lá e você fala, poxa, como é que eu vou dar um nome nisso? Exatamente. Outro detalhe que a gente já está antecipando, tá? Que cor de gravata, no caso se for um celebrante homem, tá? A mulher geralmente sabe já, é natural, né? Eu posso Elas têm um sexto sentido, né? Tem, já percebem isso, tá? Elas já nascem com essa codificação natural, tá? Até para vestir a gente, né? Isso, exatamente. As nossas esposas, por exemplo, elas não dão pitaco, né? Elas dão determinação. Exatamente. E a gente obedece. Senão, Senão a gente está perdido. E elas sempre estão certas, né? Sim, sempre. Tá? Então a gente coloca tudo isso, o livro, como você falou, como o Rodrigo falou, é uma base. Tá? E daí a gente puxa o complemento para os nossos cursos. Exatamente. A ideia principal sempre foi essa, dos 3 Cs. Cabeça, coração e o cash. E né? cash. Por que não colocamos dinheiro? Né? Porque não daria a letra C, daria a letra D. Aí colocamos cash. Tá? Então, e nessa sequência, cabeça, coração e cash. A gente quer trazer, né, a lógica, que é a cabeça, o raciocínio, o treinamento de oratória, que é muito importante. Como é que eu posso fazer para aparecer no mercado, ou seja, as mídias sociais. Sim, que é a parte que entra o Júnior. Que o Júnior não está aqui no momento, que ele estava em outro ofício agora, não pôde comparecer com a gente aqui. Tá? Como é que eu posso fazer essas mídias? Inclusive, se eu preciso ter um material extremamente requintado ou não, são coisas que a gente leva para você pensar, e não como uma regra. Não existem regras aqui, existem apenas conceitos. Sim. Eu acho que a única regra que existe no nosso ofício é o bom senso, né, Silvio? Sim. Não existe uma legislação, não é um cerimonial público que você tem que seguir a lei, a ordem de precedência. É algo que de fato tem que ser a cara dos noivos, a celebração tem que ter a cara dos noivos. Sim. Afinal, são eles que celebram, né? Sim, a gente está ali complementando, intermediando. Esse é o foco. Exato. Que infelizmente alguns nichos, né, de mercado, vamos chamar de nichos de mercado, eles fazem justamente o contrário. Você é autoridade, você determina, você manda como celebrante. E não é assim. O casal o procura para que você seja também, né, parte daquilo, e não o determinante. A gente passa esses conceitos também. É o que a gente acredita. É verdade. O Silvio tem uma forma de pensar, eu tenho uma forma de pensar. É o yin e o yang, né, Silvio? Sim. É como diz a lei do triângulo lá. Precisam de 2 elementos diferentes para acontecer algo novo. O resultado dá o equilíbrio. Exato. A polaridade, se não tiver o negativo e o positivo, energia elétrica não funciona. Seria o terceiro. Exato. Então, juntou o que eu conheço, a minha forma de pensar, com a forma de pensar do Silvio, e deu essa liga, né, Silvio? Deu essa liga, juntou também com o Júnior, e nisso a gente trouxe um método que é importante, que a gente traz os 3 Cs, né, que é o tripé da celebração, tudo que a gente sentou, a gente fez um estudo sobre isso,
Já vínhamos estudando, Sim. aliás, sem saber. É verdade. Tá? A gente já vinha cada qual dentro daquilo que crê, né? E que buscou. A gente vinha buscando esses conhecimentos, Exato. Naturalmente, até para o nosso ofício, para a gente poder apresentar algo bacana. E nessa reunião, que foi despretensiosa mesmo, num café, Exatamente. tá? Quando começamos a conversar e começamos a perceber que a gente estava indo exatamente no mesmo caminho, tá? Exatamente caminhos paralelos, a gente resolveu afunilar um pouco mais. É verdade. E esses conceitos que a gente quer trazer. Quando eu percebi, a gente estava soltando palavras, né? Isso. Divagando, falando sobre o nosso ofício e tal, de repente eu vejo o Silvio anotando. Não foi isso? Costume. Já estava lá anotando, aqui já saiu um C aqui, né? Isso. A cabeça, a gente precisa da cabeça direcionando, trazendo a técnica, porque eu já ouvi alguns profissionais da área falando que um curso de comunicação e oratória não seria necessário para um celebrante. Tá certo, não é essencial nem vital. Qualquer um que quiser celebrar e tiver isso dentro do coração, pode celebrar. Mas eu vou até abrir uma parte aqui, um parênteses. Quando eu me formei em Direito, foi difícil, a gente passou um tempo estudando, 5 anos de faculdade, e eu já prestei a OAB e entrei. Achei que eu tinha 5 anos de faculdade, tinha feito estágio, tinha prestado um exame da OAB que todo mundo sabe que é difícil. Passei e falei, estou pronto para advogar. Só que eu descobri? Que não adiantava eu saber muito, eu podia ter o Código Civil inteiro na cabeça. Se eu não conseguisse trazer a ideia que eu tenho aqui e verbalizar ela, eu podia saber tudo. Podia ter o conhecimento de todas as leis, ter o melhor argumento, só que sem a comunicação eficiente, sem uma boa oratória, eu não ia conseguir transmitir aquilo. Né? Inclusive, quando a gente fala de oratória, que ele é a área dele, foco principal e muito bom. Se vocês querem saber aqui um pequeno adendo, eu venho aprendendo com ele. Tá? É verdade, isso eu já até comentei com você. Então quando a gente começa, por exemplo, a sentir, né, a sentir exatamente a celebração, no caso que a gente está comentando aqui, e você já tem um texto, às vezes mental, na cabeça, porque teve a técnica para poder buscar, a gente vai passar a nossa visão. É verdade. Tá? E você conseguiu fazer isso, inclusive a gente fala muito de memória. A memória. Ele fala muito disso. Como é que a gente pode usar alguns truques bobos, alguns exercícios bobinhos, você fala, não pode ser. Coisa besta. Isso, mas são sérios. Tá? E Verdade. dá resultado. Eu sei porque eu faço isso. É porque muitas vezes um dos maiores medos que as pessoas que falam em público têm é daquele branco, né, Silvio? Poxa vida, eu vou subir na tribuna, eu vvou subir num palco para falar, e se eu esquecer o que eu tenho que falar? Esse é um dos maiores medos que a gente percebe. A gente trabalha muito isso, inclusive. Exato. A parte dele que é o foco fundo. Aliás, quando a gente fala que a oratória não tem tanta necessidade, é mais ou menos isso. Mas pensa bem. Se eu chego para fazer uma celebração, já estou com ela mais ou menos, o modelo, né, o boneco mais ou menos montado, já sei o que eu vou fazer. Se eu não souber colocar o sentimento na forma que eu estou fazendo, que seria a oratória, A emoção na palavra. A emoção na palavra, não tem como. A gente conversa muito sobre isso, e veja, não é teatralizar, as pessoas confundem aí muda, um pouco. Né? Já muda o contexto, Exatamente. Não é uma celebração, é uma peça de teatro. Isso, né? Não é fazer um palco de um teatro ali, o que a gente precisa é passar com nossa forma verdadeira para o casal e para todo mundo que está ali presente. Tá? As palavras, a gente fala muito sobre que tipo de palavras que a gente pode utilizar ou não utilizar, para que, às vezes, né, nós somos amigos, até próximos do casal, pode acontecer, e você tem intimidade com eles, bacana. É verdade. Mas, isso. Por conta disso, posso falar como eu quiser, o que eu quiser, a gente não proíbe, a gente apenas questiona. É o que a gente fala, né, Silvio? É um conceito, né? Conceito. Ninguém é obrigado a fazer o que a gente vai falar. Isso. Mas a experiência que a gente adquiriu nesse tempo, nessa estrada, a gente sabe que funciona, né? A gente sabe o que funciona e o que não funciona. Isso. Né? E também cada um vai ter que analisar, vai ter que ouvir o que a gente fala, né, Silvio? E aí sim, colocar na cabeça e falar, será que eles estão certos? Isso. A gente sabe, eu acho sempre, não só no nosso ofício, mas em tudo na nossa vida a gente tem que questionar. Sempre. Não pegar aquilo mastigado e falar, é preguiça, né? Não vou nem pensar nisso. Se ele falou, tá certo. Exato. Né? E como eu venho da filosofia, tá? E todo mundo acha que filosofia é uma coisa chata. Eu gosto. Até certo ponto mas pensa, nesse momento aqui, a gente precisa usar dessa filosofia, que é o que a gente traz aqui, exatamente para contestar aquilo inclusive aquilo que a gente fala. É verdade. Tá? Por exemplo,
Você acha que não falar de valores, né, de valoração, de preços em relação ao celebrante, não deve ser falado, deve ser falado? Sim, deve ser conversado, mas uma coisa é a gente conversar, analisar e a gente passa isso. De que forma você pode, né, chegar a um valor, ou a um preço, na verdade, preço. Né, um valor inestimável, a um valor, a um preço do seu trabalho. Mas não temos pretensão nenhuma de tabelar, aliás, nem é possível porque a lei não permite. Não temos pretensão nenhuma de dizer que tem que ser isso, que tem que ter um mínimo, tem que ter um máximo. É bom que as pessoas, né, tem um padrão, né? Tem um padrão médio, isso é muito bom para todo o mercado. Tá? O mercado ele se autorregula. Né? Exatamente. A gente sabe que se você cobrar muito pouco, isso. Você não vai ser valorizado. Não. Né? A questão é que a gente tem o preço e o valor. Se o preço é baixo, seu valor é baixo. Exato. Né? E há uma certa seleção natural. Isso. Se você quer cobrar um preço baixo, pode cobrar. Mas você sabe que você vai ser um celebrante sem tanto valor no mercado. Exato, que é diferente. Sim, mas a gente não pode apontar, não, né? Não, falar, você não vai cobrar. Não, que aí fica é livre, chato, né? é livre. Então, a partir do momento em que a gente não quer ter esse balizador, a gente quer que a nossa filosofia seja entendida de uma forma serena, sim, ampla, profunda, e de que você tem, e terá, de nossa parte, algumas dicas, alguns ensinamentos, tá? Mas não é doutrina. É muito diferente de doutrina. Mesmo porque a gente não é o dono da verdade. De forma alguma. Se você pode olhar um triângulo, né? Você vai lá, as pirâmides de Gizé. Eu adoro as pirâmides de Gizé. Se você tem uma visão ampla, você vai chegar e falar, são 3 pirâmides que estão lá. Né? 4 faces cada uma. Mas se você tem a cabeça mais restrita, você fala, é um triângulo. Aliás, mal feito, né? É mal feito, tudo estragado, as pedras tudo quebrando. Para que eu vou ver isso? Isso. Então a gente quer entender, que você entenda isso. Exatamente. A sua visão, a sua cultura, o seu caldo cultural e a sua essência é que vai dar ou não valor àquilo que a gente está vendo, que a nossa visão está vendo. E a gente quer puxar isso de dentro de você. Tá? Aproveitando esse gancho do Silvio, a parte que entra o C do coração, né, Silvio? Isso. Que a gente tem o C da cabeça, que é a técnica. Que tem que ter muito forte. Você aprender a verbalizar aquilo que está passando na sua mente, a mensagem que você quer levar, não só ao casal, mas todos que estão ali acompanhando a celebração, é o C da cabeça. Mas o C do coração, se você não tiver o coração e colocar, que o nosso ofício exige isso. A gente fala com sentimento, é puro sentimento. O amor é um dos mais belos dos sentimentos, né? Sim. O amor universal. Então, se a gente não tiver o coração unido à técnica, também a gente não vai ter tanto futuro nesse mercado. Não tem ligação. Exatamente. Tá? E olha, a gente fala de coração, que é um símbolo, lógico, tá? Que a gente sabe que o sentimento também sai da mente, mas a gente fala de coração como se fosse uma simbologia. E se você não tem esse predicado, né, de sentir, de ter o sentimento de, não vamos nem chamar empatia, é muito mais que empatia, inclusive, porque você não se coloca num lugar no outro, você se coloca junto com o outro naquele momento, que é o que a gente defende. Se você não tem esse sentimento, não é nato, tá? A gente é bem direto, bem sincero. Verdade. Repense se você realmente pode trabalhar ou vir ser um celebrante de casamento. É dentro da nossa metodologia dos 3 Cs. Se faltar o C da cabeça, que é a técnica, a oratória, a comunicação, você pode ser um celebrante. Se faltar o C do cash, né, do preço, for baixo, você pode ser um celebrante. Mas se faltar o C do coração, né, Silvio? Esquece. Aí, até um conselho nosso. Desliga o vídeo. Conselho. Não assiste mais, não compra o livro, não faz o curso. Pode parar por aqui. Porque a gente também tem uma coisa. Tá? Alguns nichos de mercado, e não é crítica a nenhum, tá? Eles colocam da seguinte forma: o casal entrou em contato com vocês, a gente vai mostrar ideias, né, sugestões de como esses casais entram em contato. Ideias e sugestões. O casal entrou em contato com o celebrante, para fechar o contrato. A gente não pensa assim. Tá? Aliás, o mercado é assim. Tá? Pode ser que ele não te aceite. A gente usa a palavra aceite. Tá? Ele me aceitou, exato. Ele me aceitou a ser o celebrante do casamento dele. Já é um motivo de orgulho, por quê? Tá? Como celebrante, porque ele confiou. Criou aquele laço, né? Criou laço energético. Exato. Né? Aí vai ter um casal, por exemplo, vários casais, que vão olhar para você, pré-julgar, mas isso faz parte da natureza humana, e não vão te aceitar como celebrante. Faz parte. Tá? A gente não vai conseguir que todos os casais que entram em contato nos aceitem, como a gente também defende a seguinte ideia: eu tenho que aceitar todos os casais
que entra em contato com a gente, é uma questão. Para se pensar. Tá? A resposta não depende de nós. Ah, mas se eu não aceitar, não entra o cash. Mas aí se você aceita sem o coração, essa cerimônia será vazia. Imagina você fazendo uma cerimônia que você não encaixa ali para o casal, porque, como a gente disse, a gente participa do momento mais feliz. Eu acredito, né, que é o nascimento de um filho que vem através da celebração do matrimônio. Que é o resultado, né? Eu acho que são os momentos mais felizes da vida do casal, né? Então imagine a gente participar desse momento tão feliz, sendo que você não se alinha com os noivos. Tá certo? Eu não sei, cada um tem a sua opinião e, como a gente disse, a gente traz um conceito. E a gente acredita muito nos sinais. Não só no vocábulo, mas na postura, na forma como você está encarando ali os casais. Tá? Encarando o que eu digo no sentido, quando já está na celebração. Tá? Se você não sentir que está verdadeiro, a sua palavra não flui. Não sai. Acaba sendo algo robotizado, né? Algo automático, né? E eu acho que não cria aquela liga, né, Silvio? Não dá. Cria aquela liga. A gente até brinca, né? É um tipo de uma celebração pasteurizada, em que você, lendo ou não, isso é de cada um, tá? Cada um tem a sua forma, não existe crítica alguma. Uns dizem, né, que se ler vai perder um pouco o conteúdo, se não ler fica mais assim. Não é o caso. Se você ler... No livro a gente traz algumas técnicas para você fazer sem ler, né, Silvio? Faz a celebração sem ler. A gente está trazendo isso também como algumas dicas, né, para que, se você ler, você possa, aos seja algo que transmite um sentimento, exatamente, uma emoção também. Que é a parte de coração. Então existe a possibilidade de uma técnica simples, né? Sim, a gente fala simples, porque depois que está o resultado, parece que fica simples. Mas até a gente conseguir concatenar tudo isso, antes de 2019 a gente já vinha pensando nisso há muito tempo, sem saber. Cada um no seu canto, antes de se cruzar. Exatamente. Aí juntou toda a técnica que a gente tem, que é natural do exercício do dia a dia, com os estudos que eu fazia e faço até hoje, e com os que ele faz também. Aí falou, caramba, tá? Se a gente juntar a cabeça, que somos nós, o coração, que somos nós, o cash, que aí cada um, tá? Que é o fruto do nosso trabalho, né? Ele vem. É verdade. É certeza que vem. Talvez até mais do que a gente pode imaginar. Mas vai depender muito daquilo que a gente quer se entregar. Sim, do empenho e principalmente do que a gente falou, né? Da emoção e ter essa... a gente, na verdade, quando a gente iniciou esse projeto, a gente falava o que a gente teria que demonstrar para quem quer entrar no mercado, para o neófito, quem quer conhecer um pouco do mercado. A gente quer mostrar que, de fato, esse ofício do celebrante de casamento, o essencial é ter o coração. Não adianta você ir lá e fazer uma cerimônia robótica, né? Algo que... joga no Google, joga o texto no Google, põe o tradutor, ele fala, né, Silvio? Sim. Jogou o texto lá, Só que a gente precisa, por mais que a informática esteja evoluída, várias profissões estão se acabando justamente por causa dessa tecnologia, a emoção, o coração... esse nunca acaba. Não. Então a gente quer transmitir para quem quer iniciar nesse ofício, que antes de você pensar no bolso, ou até na técnica, né? Não. Antes de você ter uma técnica para falar, para se comunicar, o coração tem que falar mais alto. E tem muita gente que às vezes fica com receio, a gente ouve muito isso no mercado, né? No caso, quem gostaria de ser celebrante ou quem já é celebrante, tanto meninas quanto meninos. Sim. Que seria o seguinte, vocês devem estar notando aqui que eu falo de uma forma fluente, do meu jeito. E que o Pedrotti tem uma entonação que é típica dele, né? Diferenciada. Aí você fica pensando, então o celebrante só pode ser aquela pessoa que tem a voz bacana, diferenciada? Não. Hipótese nenhuma, né? Não. Porque, como a gente está falando desde o início dessa gravação, exato. O coração que tem que falar. Exato. Né? Então, se você pelo menos tem uma dicção boa, pelo menos isso é o mínimo, que as pessoas possam entender a sua palavra. Sim. Se você tem a voz naturalmente, como tem o Pedrotti, tá, que já é natural dele, ele fala no natural. E fica bom, não precisa impostar. Quando você vai fazer algum outro tipo de evento, é diferente. É o mestre de cerimônias. Exatamente. Mas também os mestres de cerimônias também não precisam ter uma voz. Não, mas tem que ter uma postura mais séria. A gente fala no livro de extensão vocal. Extensão vocal. Extensão vocal. Tá? Então precisa? Não. É exigido? Não. Uma outra coisa. A gente aqui está num papo fluido, tá? Sim. Não temos texto, não temos nada. A gente sentou o principal, né? Vamos falar e vamos tomar um café igual. Exatamente. Tudo começou com um cafezinho. Tá aqui o café, foi isso que a gente quer trazer para você. Não tem, apesar de termos aqui, mas o teleprompter não está montado, ele trouxe, tá? Mas não está montado. E começamos a conversar. O que a gente vai falar?
o que eles querem ouvir. O que eles querem ouvir. Porque tá? quem entrou no site, Isso. ou quem está seguindo nossas redes sociais do Ser Celebrante, Exato. e quer conhecer um pouquinho mais, né, da metodologia, é isso que a gente quer falar, né, Silvio? Um pouquinho sobre como Seria começou. estranho se nós tivéssemos aqui montado um roteiro e não foi montado. Impossível. Tá. Sentou, Exato. fez o café, vamos nós pusemos aqui o livro para poder aparecer. É verdade. Tem que fazer o merchan, né? Isso Tem que é fazer. óbvio. Ó, dá uma olhada. E tá bonito, hein, esse livro? Dá uma olhada nesse livro. E ele é bem conciso. Tá? Então nós sentamos aqui, colocamos aqui, acertamos a iluminação, aquilo que a gente fala da técnica, tá? Porque ele conhece muito dessa área, e estamos aqui com a iluminação mais ou menos adequada, com equipamento bom, para poder passar para você com qualidade. Agora, o conteúdo, aí sim, é o que nós temos. Tá? Não foi treinado, não foi passado. Seria até incoerente nós falarmos isso para você, queremos passar isso lendo um texto, né? Lendo um texto. Na verdade, o projeto saiu sem a gente programar. Isso, exatamente. E veio assim um fluido, né? Veio uma essência. Na verdade, acho que a gente foi utilizado como um instrumento. Exatamente. Assim, eu creio muito nisso. Como um instrumento de a gente poder propagar a ideia do amor. E outra coisa, tá? Baseado nesse mesmo princípio que a gente já tem, coincidentemente. Tá? Isso que foi legal, houve essa sincronia. A forma como nós escrevemos no livro, tá? Eles já tinham bastante material, eu também já tinha, o Júnior, o Cardoso, né? Que é a parte de publicidade também já tinha, nós compilamos de uma forma fluida. É verdade. Tanto que não temos, no nosso livro, nem colocamos índice, que é diferente. Que é justamente essa uma das essências que a gente quer trazer. Exatamente. Quem Sai vai da fazer? caixa, né, Silvio? Quem vai fazer o índice? É você. Quem vai dar importância para algumas coisas que nós colocamos no livro, como se fosse uma conversa mesmo, tá? Será você. A gente coloca isso aqui no livro. Quando você abrir, você vai ver. Anote aqui, com lápis de preferência. Com lápis, tá? Com lápis. Anote aqui aquilo que mais chamou a atenção. Tá? Então, quem vai fazer esse índice? Não somos nós. A gente não faz, né? Nada dentro da caixa. Tópicos. Outra coisa que a gente, coincidentemente, pensa também. Você lembra, né? Quando a gente veio conversando isso lá no pátio do colégio, foi logo a primeira conversa. Que me incomoda e incomodava também os 3 passos para o sucesso. As 5 maneiras de se evoluir. Como é que eu posso, né, quantificar isso se eu não sei? É como se fosse, né, uma fórmula mágica. Se você fizer abracadabra, sim, salabim, você ganha o dinheiro. Tá? Se espelhar alguém. Eu acredito muito nisso, nessa questão de programação neurolinguística e tal. Mas quando a gente usa a emoção, quando o nosso ofício, a base do nosso ofício é a emoção, eu acho que não dá para você espelhar a emoção, porque cada um tem a sua bagagem de vida, cada um tem o seu conhecimento, tem a sua vivência. Como eu vou espelhar uma coisa que eu não vivi? Exatamente. Então você pode aprender PNL em qualquer local. É fácil até, tá? Fácil de encontrar pessoas que ensinam. Mas tá no seu coração isso? Se você não fala com o coração, aliás, tudo na vida que a gente faz sem colocar o sentimento é algo que, palavras ao vento, né, Silvio, não tem sentido. Não. Né? Mas quando você coloca o coração, funciona. E quando você trabalha com o sentimento, aí funciona de verdade. E natural. Sim. A gente defende muito essa técnica. Técnica não seria, essa maneira de viver. Tá? Verdade. Agora, não que as técnicas que a gente possa aprender ou ensinar por aí também não tragam resultados. Sim. Trazem. Tá? Mas a gente foca muito no sentimento, no coração e na aproximação que você vai ter com os casais. Até porque a gente sabe, você que já é celebrante deve sentir isso também, você que não é, você vai perceber, diversos casais, depois da celebração, da cerimônia, isso passa-se um tempo, continuam em contato com a gente. Continuam falando, continuam sentindo, porque realmente nós levamos para aquele casal, naquele momento, a essência deles. A gente sabe que deu certo. Deu certo. A gente sabe que funcionou a nossa técnica. Quando o casal chega pra gente e fala, Rodrigão, nasceu meu filho. Não tem coisa mais bonita do que isso? Isso. Depois de 5 anos, Rodrigão, vou fazer minhas bodas aqui. Exatamente. Eu quero que você esteja lá também. E olha... Passou 10 anos. Esses dias atrás, eu fiz uma boda de 20 anos. Pois é. E que... O casal me ligou, falou, Rodrigão, você fez o casamento. Aí você fala, isso tem preço? Não tem preço. Tá? Esse é o resultado. Eu até estava brincando, quando a gente coloca algumas chamadinhas, né, de celebrações que a gente irá fazer naquele dia, um pouco antecipado, e você recebe, né, noivas, ou vamos falar noivas, mas geralmente é a noiva, né, no caso já é casada, não é mais a noiva. Você recebe o contato daquele casal
pela mídia social, que você não vai fazer o casamento deles porque você já fez. Dizendo, né? Comentando, né? Alguma postagem que você colocou. Exatamente, comentando. Sei que esse casamento, esse casal está muito bem representado, porque até hoje a família comenta. Quando você recebe isso, é gratuito. É verdade. Tá? Quando você recebe esse retorno, não gosto de falar em inglês, né? Quando você recebe esse retorno e você lê, não tem como não mexer com a gente. Não tem como. Tá? Você sente isso. Para vocês verem como a gente é diferente. O Silvio não gosta de falar inglês. Eu iria falar feedback. Isso, eu não falo. Não que eu não falo. Retorno, né? Exato, feedback é o que a gente usa, o jargão normal, tá? Eu evito, mas é coisa minha, tá? Só uma coisa minha mesmo. Agora, quando você tem esse retorno, tá? E que você lê, é uma coisa delicada, né? 3, 4 linhas, enfim, é uma coisa que você fala, não é possível, tá? Você fica pensando, você fala, pensa, né? É o reconhecimento. É o reconhecimento. Que isso não tem dinheiro que paga. Não tem. Vale mais do que o cachê. Isso que eu ia falar. E você pode, né? Você pode ter cobrado para aquela cerimônia um valor, vamos pensar assim, baixo. Sim. Tá? Um valor, o preço. Né? Você pode ter cobrado um preço baixo. Tá? Só que o resultado que deu e que você sente com os casais entrando em contato, não tem. Ou então, quando um casal, isso realmente você começa a perceber que você alcançou a excelência. Tá? E a sua excelência é individual, não tem uma listinha de tops. Você tem que seguir isso. Exatamente. A sua excelência é individual. Quando você recebe na cerimônia, tá, o feedback, na cerimônia você recebe esse retorno, terminou a cerimônia, uma pergunta. Tá? Devo ou não ficar na festa do casamento? Ninguém está respondendo sim nem não. A gente conversa sobre isso. Se você está na cerimônia, e assim que você termina, as pessoas vêm, elas se aproximam de você para falar, automático isso, tá? Quando você sente isso, você fala, caramba, essa, né, é a métrica que a gente quer colocar para quem é celebrante, para quem quer ser celebrante. Ser celebrante, tá? E o ser celebrante, a gente pensa, pode ser de ser humano, um ser, ou pode ser a ação de ser celebrante. Um ser que celebra. Um ser que celebra. Já por natureza, já está intrínseco, né, no ser humano, essa questão de celebrar, né, da gente isso. Qualquer um sabe fazer um churrasco, qualquer um sabe fazer uma celebrar. brincadeira, vamos celebrar. Quando a gente coloca o churrasco, a gente não vai falar com emoção amando uma picanha, apesar de que eu amo uma picanha, tá? A gente não vai fazer isso, é lógico que a gente faz com carinho, tá? No caso de uma celebração, quando você percebe que no momento, inclusive assim que termina, tá? E você quer ser mais discreto, você vai acabar saindo e tal, as pessoas vão lhe procurar e vão. Tá, e vão. Aí você fala, caramba, ou então você chegou em casa, ou à noite, ou no dia seguinte, os noivos entram em contato sem você pedir. Entram em contato sem você ter que ficar pedindo, forçando a barra para que dê um retorno. Quando eles entram em contato, você lê umas palavras simples às vezes, né? Que você fala, não é possível. Ali você percebeu que você é um ser celebrante. Exatamente. E que você não está só para ganhar dinheiro. E que ganha dinheiro também. Ganha também. Senão também a gente tem que ter uma recompensa. Sim, né? sim. Tá. E o nosso feedback é justamente esse. É automático, gratuito. É a hora que a gente sente nosso trabalho foi bem feito. Né? E você viu que o Silvio falou feedback agora há pouco. Falei. Né? Eu fui por indução. Você viu que mas é até uma questão, aproveitando o vídeo, da gente falar que existem visões diferentes. E a maior prova que visões antagônicas se complementam e formam algo novo é a junção, né? Sim. Rodrigo Pedrotti, Silvio. Que nunca podíamos imaginar que poderia, já que verdade. a gente tem essa visão, não vou dizer antagônica, né? Antagônica foi forte. Né? Mas vamos usar, fica bonito. Sim, tá? foi. Ele tem o caminho, que ele tem a sua própria forma de pensar, eu tenho um caminho, que é a minha própria forma de pensar, mas a essência. A essência, e é isso que a gente vê. Dá para ter visões diferentes sem atrito, né, Silvio? Nenhum. Inclusive entre celebrantes, entre colegas, porque a gente é um grupo, a gente está no mesmo barco. Não adianta um querer questionar, falar sobre o outro. Nós somos amigos. Exatamente. Né? Eu posso querer questionar e falar sobre o outro, a gente tem essa ideia, né? Quando o outro estiver aqui. Ele está aqui do meu lado, verdade. Podia melhorar isso, melhorar aquilo, o que você acha disso, o que você acha? Aí sim. E é comum, tá? né? Às vezes eu ligar e falar, poxa, eu estou querendo fazer isso aqui, o que você acha? Vai ficar uma porcaria. Exatamente. É por isso que é legal ter um grupo, né? Pra gente poder comentar e ninguém julgar ninguém. Não. Tá? Em hipótese de alguma. Eu estava com uma dificuldade, né, de uma celebração dos 4 elementos, e está aqui quem manja muito disso, tá? E fomos conversando sobre isso.
Ele podia ter falado o quê? Né? Não porque somos amigos, não, mas ele podia ter falado, então, veja bem. Não, pelo contrário, uma conversa foi fluindo. Exato. E a gente acabou juntando, e você acredita que a gente acabou construindo diferenciado, né? Uma cerimônia Uma nova. cerimônia nova. É verdade. Sem querer. Verdade. Tá? Exato. Sem querer. Então, existe isso. E a gente coloca isso, não só no livro, mas na conversa, no bate-papo, Na vida. na né, vida. Nossa técnica, o nosso método dos 3 Cs, no livro, nos cursos, a gente não vai trazer fórmulas prontas, mas a gente vai usar, né, o nosso conhecimento para instigar dentro de você, Isso. para aflorar isso, né, Silvio? Porque todo mundo tem, aqui, por mais fechado que a pessoa seja, por mais tímida que a pessoa seja, sempre a gente tem um sentimento guardado aqui dentro. Se a gente despertar, eu, o Silvio, o Júnior e outras pessoas que participam do projeto do Ser Celebrante, se a gente conseguir despertar essa centelha, acender Isso. a fagulha, né, A Silvio? fagulha. Que existe dentro de cada um. Se a gente fizer isso aqui, a gente já se dá por satisfeito. Já. Né? Tá, a gente coloca que nós não queremos ser, e eu nunca quis ser exemplo de nada para ninguém, mas eu quero ser inspiração. Nós Isso é bom. queremos ser inspiração. É verdade. E isso que a gente quer que você encontre, tá? Uma inspiração. Pode ser conosco, pode ser até com você mesmo, com o espelho. É verdade. Pode ser. Eu sempre falo isso, né? Sim, sim. A câmera do celular. Né? A câmera do celular. A gente coloca, inclusive, como é que você pode fazer para agir com isso. Sim. Como é que você pode fazer para interagir com o seu próprio smartphone? Ah, agora é inglês. Smartphone, olha lá. Tá? Olha lá. Não é mais Viu celular. como já mudou o conceito, olha lá. Não... Agora, Nada é imutável nessa não, vida. tá. Uma pedra imóvel na praia, ela está em movimento. Sim, né? sempre, em relação a alguma coisa. Então, você pode fazer essa, sabe, se é autoconhecimento, Sim. vamos pensar assim, você pode fazer isso. Só que, Uma às análise, vezes... né? Uma sim, análise de... mais um detalhe que vem me lembrando, a gente não tem roteiro, tá? Mas um detalhe que vem me lembrando aqui, por exemplo, você pode ser um celebrante social de casamento e ter um outro ofício, ou uma outra profissão. Sim, claro que pode. Né? O que impede? Tá? Ou você também pode ser, igual, voltando a gente falar, no meu caso, o caso do Silvio. Sim. Eu deixei a advocacia de lado já há 20 e poucos anos para assumir definitivamente a minha postura com voz em eventos. Como Isso. mestre de cerimônia, como celebrante. E o Silvio, de uma outra forma, ele tem a profissão dele. Sim. E o ofício de celebrante juntos. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá? E atrapalha? Não. Dá certo para o Silvio Para mim deu ter certo. a profissão dele. Isso. E não é porque ele tem o trabalho dele que ele vai dar menos atenção para os Não. noivos, vai escrever um texto diferente, não. O mesmo carinho que ele teria se dedicasse exclusivamente a isso. Isso. E a mesma forma eu. Eu vivo exclusivamente disso, né? Já há Pois é. 20 e poucos anos. E eu estou certo? Posso estar certo, posso estar errado. O Silvio pode estar certo, pode estar errado. Vai da visão de cada um. O que a né? gente percebe é que tanto ele, o Pedrotti, quanto eu, o Silvio, a gente tem um resultado positivo. A gente acredita, inclusive, que é possível sim, tá? Sim. O celebrante social de casamento, que é um nome que a gente não criamos, mas existe, Sim. tá? E que ele possa ter um outro ofício, uma outra profissão, sem atrapalhar nada. Até esse termo foi um grupo de celebrantes muito Isso. competentes, amigos nossos, Exatamente. que se uniram, né, Silvio, para tentar sistematizar a profissão, que é o novo cerimonial. A gente pode novo falar. cerimonial, sim, são claro. amigos, São, a gente até... tá? E tem um trabalho sério, Sim. eles estão tentando organizar isso de uma forma em que a nomenclatura seja correta. Exatamente. Exatamente. Quando eu comecei, Silvio, o pessoal que queria contratar um celebrante falava, poxa, eu preciso de um mestre de cerimônias para fazer o meu casamento. Ou um cerimonialista. Essa dói. Essa dói. Essa dói. Tá. E depois desse grupo que se formou, sistematizou, sim, né? a nomenclatura. Trouxe a nomenclatura correta. Então, E o que cada ofício faz. Exatamente. Então tá? a gente até agradece Sim, no muito, cerimonial, que a gente muito. sabe que o pessoal também está acompanhando. Sim. Né? O Anderson Silva, nossos Exatamente. amigos. A gente até manda um abraço para eles, que eles estão acompanhando todo o nosso... E espero que nosso estejam andamento. vendo também. Espero que gostem também. E eles não sabem, né? É. Mas a gente também se inspira muito. Com certeza. Foi o que a gente falou. Se inspirar é muito legal. Exatamente. Né? Não sigo, nem você, Sim. o ritual, né, a maneira de cada um do grupo Sim. do novo cerimonial. Não, a gente tem o nosso jeito. Mas como a gente se inspira, inclusive, Demais. tá, o celebrante social de casamento também saiu dessa ideia. Sim. E a assessoria já existia. Tá? Cerimonial já existia, ou cerimonialista. Cerimonialista. Tá? E hoje a gente, com muito carinho, quando um casal entra em contato com a gente tenta colocar que, olha, eu posso até ser um cerimonialista, mas no momento, né, eu estou como celebrante.
Devagarzinho, né? A gente vai Sim, explicando. é uma coisa devagar, com calma, tranquilidade. Daqui a pouco o mercado de eventos vai perceber essas diferenças. Que é muito novo também, Sim. essa questão, essa ideia do tudo celebrante novo. de casamento é muito novo. Tudo Aliás, novo. o ofício já veio lá de trás, né? Sim, Como eu sempre. falei, chamava o mestre de cerimônias que celebrava um casamento, né? Exatamente. Mas essa nomenclatura, esse boom, né? Veio agora, de um e tempo aliás pra cá. veio para organizar de uma forma muito clara. Sim. Então, a gente ficou bem definido o que cada um faz. É lógico que a gente sabe que para o evento todos têm que estar juntos. É uma engrenagem, né? Exatamente, mas a gente sabe a definição. E a gente coloca essa definição também no livro, baseado inclusive nos conceitos que o novo cerimonial colocou como uma forma de a gente poder falar a mesma língua. É verdade. Tá? Que é uma referência, né? É uma referência, tá? Então, parabéns para todos eles, para que começaram essa ideia, né? E o grupo hoje, que é um grupo bem forte, e a gente difere um pouco deles no sentido de valoração, no sentido de cobrança. Tá? A gente não, pelo menos eu não gosto muito da ideia de ter um valor afixado, ou um valor fixo. Mas tem uma certa lógica. A gente concorda que está Sim, correto, exatamente. sim. A gente estava até comentando agora há pouco que nem a OAB consegue, né, definir. Existe um patamar, existe uma legislação, uma tabela, lei, né? é lei. Só que nem os próprios advogados seguem, né? Não consegue. Deveria seguir, óbvio que Sim. deveria. O mercado tem que se regular. A gente sabe que tem essa... Exatamente, Sim. a gente sabe que tem isso. Então, o que a gente abraça? A nossa ideia, parecida com a do novo cerimonial, é que a gente tenha nosso próprio valor, que é aquilo que já comentamos aqui, mas sem pré-definição de tetos, né? Ou mínimos, pisos, ou pisos, teto ou piso. Isso fica a seu critério. Só que entenda uma coisa, tá? Quando você quer ser celebrante de casamento, na essência, você tem esse retorno financeiro. E se o seu retorno financeiro não for o adequado para que você possa se manter, tendo ou não uma outra profissão, como eu tenho, por exemplo, que eu me dedico também, você está no lugar errado. Eu posso ser um celebrante, como a gente brinca, né, de final de semana? Posso sim, tá? Só que eu não posso imaginar que, como eu tenho uma renda, isso aqui, essa renda extra que vem do ofício de ser celebrante, a gente até brinca de uma forma mais assim caseira, é para fazer a feira. Não pode ser, né? Aí você não vai ser realmente um celebrante de verdade. Porque assim como a OAB, existe o piso. O advogado que não seguiu o piso poderia sofrer sanções ali da OAB, mas a gente sabe que tem advogado que cobra 1/10 do piso. Só que o que acontece? Assim como o celebrante de casamentos. O advogado que cobra abaixo do piso vira o quê? Advogado de porta de cadeia. Isso. Ele é taxado, né? São jargões que se usa. Aquele advogado de porta de cadeia, isso, né? E um celebrante como eu, tá? Não é o caso do Pedrotti, sou eu, que faz as celebrações, porque geralmente é de final de semana. Tá? Apesar de que a gente fecha muitas quartas-feiras, às sextas-feiras, tá? Feriados, então, se eu tenho condição de fazer e ter 2 ofícios, por que não? Agora, o que eu não posso fazer é desvalorizar o ofício de ser celebrante apenas porque eu já tenho uma renda. Seria só para um complemento. Aí realmente você não está dentro do mercado que a gente pensa que tem que estar. Não precisa ter um piso, mas também você não pode desvalorizar toda... Para não estragar toda a categoria. Exatamente, toda uma categoria você não pode desvalorizar baseado somente nesse conceito. Então a gente mostra, tá, no livro, de uma forma simples, tá, que você deve separar. A gente chega até a brincar, né, e colocar que se você é uma celebrante, uma moça, tá, e você usa maquiagem, geralmente usam, o celebrante também usa. Até a gente usa. Assim. A gente usa. Meu nariz é muito vermelho, eu passo maquiagem e minha mesmo. careca costuma brilhar. E a careca dele brilha. A gente É. passa uma make básica, mas Sim. a gente passa. Sabe o que a gente aconselha? É uma dica, hein? Uma antecipação do nosso curso. Que você menina, ou você menino que usa maquiagem, compre, óbvio, tá? À parte. Se você vai passear, vai brincar, vai para o shopping, use a sua. E essa, para o ofício, É do trabalho. é do trabalho. Você vai perceber o custo. Tem inclusive celebrantes antigos no mercado, Sim, né, Silvio? sim. Tem uma qualidade Excepcional. excepcional, fala com o coração e está com um preço um pouco abaixo. Então a gente não pode julgar essas pessoas. Lógico que né? não. Lógico que não. Porque se você cobrar 5 mil reais, vai ter gente que fala, poxa, tá caro. Exatamente. E vai ter gente que vai falar, pô, já vi celebrante mais caro. Isso. Se você cobrar 2 mil reais, vai ter gente que vai falar, não, tá caro. Já vi celebrantes mais caros também. Sim. Se você cobrar 200 reais, vai ter gente que vai chorar no preço. Vai falar, 200 reais tá A caro. gente sabe disso. Então, Sim. se você cobrar o seu preço, de acordo com o seu valor, eu acho que já, de acordo com a consciência, né, Silvio? E com o custo que você vai ter. Sim, porque Tá.
Não é nada, né? Sim. Muita gente fala, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, poxa, você ganha para falar 40 minutos. Não é verdade. Não é bem assim. É estudo. É comprar livro, né? Se você fazer curso, investimento. E fora isso, toda a bagagem de vida que você tem. Isso. Cerimônia. Você tem reunião com os noivos. E não é uma só. Não, tem o cafezinho. Tem a internet. Tem o cafezinho. Tem o cafezinho. Isso, a internet. Tem a internet. Esquece. Tá? Tem o corte de cabelo, que apesar de eu ser careca, a gente corta o cabelo. Careca ainda corta muito mais, viu, Silvio? Exato. Dá mais custo. Dá mais trabalho. Tá? Isso pro homem, né? Isso pro homem. Imagina a mulher que tem que ter uma roupa bonita, várias roupas, né? Não é uma só que aparece na foto. Exatamente. Cabelo. Maquiagem. Mesmo que ela se automaqueie, né? Sim, verdade. Eu pentei o cabelo, tem um custo, e sem contar que tem um tempo investido nisso. Então, se você começar, né, a pensar dessa forma e falar que vou cobrar, não importa números assim, tá? Vou cobrar X. Só que esse X não chega nem a pagar o tempo, porque é um tempo. Que você... Depois você vai conseguir elevar esse preço? Que é uma discussão também bacana, voltando, né, ao novo cerimonial, que eles definem, o grupo, né, define e pensam seriamente sobre isso. Exatamente. Tá? Você vai conseguir depois elevar? Ninguém está dizendo aqui que sim nem que não. Porque existem casos que a gente conhece, tá, de celebrantes que começaram já há algum tempo, né? Mas quando eles começaram, você fala, poxa, o rapaz ali, né? E daqui a pouco você percebe que ele tem uma atrás da outra e não para mais, tá? Engrena, né? Engrena. Por quê? Porque estava nele isso. Sim. Tá? Lógico, ele também se habilitou, se capacitou, treinou, óbvio, estuda, tá? E esse alcançou um patamar financeiro que a gente quer alcançar também, que todo mundo quer alcançar também. Mas, veja, você pode chegar nisso? Pode. Desde que você entenda que tem os demais celebrantes. Aí que você não faça uma coisa que é muito comum no mercado também, que aí sim a gente critica duramente. Falar que cobra X e está cobrando menos X. Acontece muito, né? Tá? Isso é chato, não precisa mentir. Se alguém perguntar para você, né, um outro celebrante, quando você cobra, você não quer falar, não fala. Quantas vezes, né, Silvio, a gente investe em anúncio e liga lá, né? Liga não, o WhatsApp é muita coisa. WhatsApp, e-mail, você sabe o que é o colega, sabe, né? Você acontece sabe. muito. Tá. Acontece muito. Então, é mais fácil ligar. Fala para o Silvio, quanto que você cobra aí? Isso. É muito mais. Tá. E a gente, eu não tenho problema nenhum em falar, eu cobro tanto. Sim. Já aconteceu, Silvio, de eu passar cerimônias. Faz isso aqui, faz desse jeito, para colegas. Tem algum problema? Não. Foi o que a gente falou no início do vídeo, cada um tem o seu formato. Sim, você exatamente. pega a cerimônia, 5 celebrantes pegar a mesma cerimônia, cada um vai fazer o seu jeito. A gente pode pegar um vídeo da nossa cerimônia e passar para um outro celebrante, e ele olhar tudo, analisar, anotar tudo, ele não fará igual. Pode ser melhor. Pode ser melhor, tá? claro. Pode ser pior, mas igual, não. Quando a gente está emanando algumas palavras, existe uma vibração. Exatamente. E não é nada esotérico, hein? É científico. O próprio som. O som. O som é energia, tá? né? Exato. E não é nada de esoterismo nisso aqui. O Einstein, aquela fórmula famosa do Einstein, energia, né? Isso. Existe energia em tudo que... Exato, e a gente está propagando. Daqui a pouco a gente está falando aqui de esoterismo, de teologia. Também, é o que a gente gosta. É um bate-papo, não é? Sim, não é um bate-papo. É o que a gente gosta, é um café. Só que nós estamos no pátio do colégio. Não deixaram a gente filmar lá. É a pandemia. É a pandemia. Inclusive, a gente queria falar que a gente está testado, né? Ah, sim. Esquecemos de falar isso logo no início do vídeo. Não tem problema. Por questão do ofício, né? Muitas assessoras, muitos bufês estão exigindo que a gente apresente o teste do Covid. Isso. Teste negativo. Teste negativo. Se tiver positivo, aí não dá, né? Exato. Então a gente fica mais tranquilo. A gente está numa distância aqui, né? Exato. Fizemos o teste recentemente. E por enquanto está tranquilo. Se Deus quiser, né? Com certeza. Que continue dessa forma. Então a gente está tentando trazer para o mercado um conceito, que a gente já falou no começo. Vamos reforçar. Até conceitos. Anota, frisa essa palavra. Exatamente, conceito. Tá? Diferente de outros locais que determinam doutrinas. A gente não vai pensar nisso aqui. É um conceito, é um bate-papo. E a gente até, pelo menos eu costumo brincar muito com isso. Quando eu estou falando com um casal, geralmente eu faço isso. Eu pergunto, a gente tem um monte de perguntas, cada um tem seu jeito de abordar, né, o casal. A gente comenta também isso no curso, mas não é que a gente vai comentar da seguinte forma, que eu já vi, e você também já viu. As perguntas mais importantes para fazer numa entrevista com um casal, no caso, para um celebrante. Formulário do Google. Formulário do Google. Entrem lá e pesquisem, tá? Aí vocês vão pensar e falar, caramba, pera um pouquinho, mas eu quero perguntar eu. Não está errado. Não, lógico que não, lógico que não. Já é uma base, sim, tá? Mas quais são as perguntas mais importantes que a gente pode fazer para um casal? Não tem a mais importante. É um conjunto, né, de conversas e questionamentos que não precisam ser assim, por exemplo, qual é o seu nome? Qual a sua idade? Qual a sua profissão?
qual é o seu RG, entenderam, a gente não quer isso. Até no curso a gente fala sobre isso, né? A gente fazer, na própria reunião, isso. A gente fazer perguntas mais, se fizer muito aberta, né? A gente faz uma pergunta legal. O que é o amor para você? Isso. Com essa palavra você consegue pegar porque cada casal que a gente vai atender tem um conceito, uma história diferente. É isso que é legal no nosso ofício. Exato. A gente tem contato com várias histórias. Às vezes, você atende um cliente de manhã, você percebe o amor nos olhos. Isso. À tarde você vai atender um outro cliente que manifesta esse amor de outra forma. Uma pergunta que você faz, o que é amor para você? Como exemplo. Como exemplo. Tá. O cliente vai te trazer ali a essência dele. Aí você está com ou então, a canetinha, opa. Se vocês perceberem, a gente sabe disso também, se a gente perguntar dessa forma, e sempre que a gente pergunta, pelo menos eu costumo perguntar, tá? Para quebrar um pouco o gelo. Vocês vão perceber, se já não percebem, né? Sim. De que o casal trava. E é a grande maioria dos casais. A outra grande pergunta que a gente está passando aqui já é um preview, né? Um previewzinho tá? do curso. Preview em inglês de novo. Lá, a gente está passando aqui um pequeno preview aqui, tá? Eu vou perguntar para eles, por exemplo, um exemplo, tá? Nem sempre precisa. O que vocês entendem como amor, tá? Eles vão ficar perdidos. Geralmente, exatamente, quando é o noivo, ele vai até linguagem de sinais, ele dá até uma afastadinha na hora, não porque não sabe. A gente sabe que eles sabem disso, eu vou falar isso, né? Isso. A gente pega esse exemplo agora, tá? Que me surgiu agora esse pensamento. Se eles têm dificuldade e se amam, estão para se casar, estão correndo atrás, né, de montar o evento, com uma série de coisas que tem nesse evento, se eles mesmos estão vivendo essa paixão que é gostosa, não sabem definir direito, como é que a gente, como celebrante, vai conseguir definir por eles? E a gente é a voz do casal naquela celebração. Assim. E aí você fala, bom, se eles não conseguem externar isso para nós, o que é na cabeça deles o amor, como é que eu vou poder, né, levar representá-los, tá? Essa pergunta eu não vou responder agora, não. A gente responde depois. Deixa no ar. Deixa no ar, tá? Mas existe essa formação, essa condição de fazer. Então você pergunta o que é isso, como o exemplo que você citou agora, eles ficam perdidos. Inclusive já teve até situações de a gente estar atendendo, aconteceu bastante comigo. Com o Silvio provavelmente isso. Da noiva parar na minha frente e falar, poxa vida, ele nunca falou isso para mim, agora ele está falando isso para você, não acontece isso? Isso acontece. Aí tem isso, bem lembrado. E se o noivo resolve falar... Tá? Se ele resolve falar na frente dela, ela fica olhando para ele, tipo, eu não sabia. Isso é verdade, isso acontece. Acontece muito. É muito comum. Tá? E aí você pode pegar um outro gancho. Poxa vida, as meninas, de uma forma ou de outra, né, elas gostam de ouvir. E os meninos não gostam de falar. Geralmente é assim. Tem as exceções, né? E quando difícil, mas tem. Quando ele resolve se abrir com um terceiro estranho, tá? Ela acha estranho porque nunca ouviu, mas ela sabe disso. Ela sabe. E quando você percebe isso, você já conseguiu, se você tiver sensibilidade, né, ter uma ideia de como é o casal. Aí você matou ali a charada. Inclusive é uma das funções intrínsecas aí do celebrante. Isso. É ser um terapeuta do casal. Muitas vezes a gente acaba sendo um terapeuta dos casais. Eu vou falar em inglês agora, tá? O pessoal chama de... Já mudou. Do coaching. Começo da conversa lá. Exato. O pessoal chama de coaching, né? Coaching. Não é o caso, tá? Mas você consegue entender isso. Você consegue perceber isso numa conversa de meia hora, uma hora, não mais que isso. Claro. Então, essas experiências que a gente está conversando aqui, nesse bate-papo, com um cafezinho aqui, é o que a gente vai trazer um pouquinho no livro, né, Silvio? O livro é o pontapé inicial. Não dá para fazer um livro muito grande. É uma baça, né? Exato, porque é impossível. Não dá. Nem se fosse uma enciclopédia a gente ia conseguir trazer tudo. Não dá, até porque todo dia muda alguma coisa. Muda e cada um tem uma visão, agora a gente falou, são vários assuntos para a gente tratar de visões diferentes. A gente senta e conversa. Ou então, Silvio, a gente resumindo, porque se deixar a gente leva aqui até o final dos tempos aqui, a gente tomando café. Pra toda um papo vida. Bom, né, Silvio? Para toda a vida. Café é um papo bom, a gente vai longe. Por isso que a gente trabalha com comunicação também, né? Exatamente. Então a gente vai resumir um pouquinho o que a gente falou até agora. Aliás, para resumir, a gente pode falar... Exato. Aqui, né, o índice do nosso livro, não sei se dá para focar. O índice do nosso livro está aqui. É uma página em branco. Uma página em branco. Por quê? São páginas em branco porque a gente vai compartilhar as nossas experiências, tudo aquilo que a gente já viveu, o que a gente viu que deu certo, o que a gente viu que deu errado, né? O que a gente acredita. O que a gente acredita, compartilhar a nossa essência
E você que está assistindo, você que vai comprar o nosso livro, você que vai fazer o nosso curso, ou que acompanha a gente em rede social, acompanha a gente, você que vai decidir o caminho. Então, o nosso conceito é esse. É algo novo? Talvez tenha até alguém que já faça isso. Não conhecemos. A gente desconhece. Não. Então, a gente procurou trazer dentro da nossa metodologia, nossa essência, o nosso conhecimento, só que sem imposição. Trazendo a nossa técnica dos 3 Cs, Isso. que é Cabeça, técnica, né? A cabeça, coração, o coração, que é o que não pode faltar nunca, é o principal. De falta algum, e o cash, que é o reconhecimento do nosso trabalho. Que é sempre o final de um trabalho bem executado e nunca o início de um trabalho bem executado. Porque as pessoas confundem um pouco. Exatamente. Está à disposição de vocês. Sim. Tem os contatos no site, rede social. Tem até um chat, né? No nosso site, se quiser falar com a gente pelo WhatsApp. É só entrar em contato, a gente responde. A gente está extremamente aberto, né? Sim, para trocar ideias, experiências. E para você, a gente chama, né, Silvio? Sim. Adquira o nosso livro, né? Dá essa força para o nosso projeto. Gostou? Gostou? Complemente com os nossos cursos. Exatamente. O nosso curso é mais complexo, né? Traz um pouco mais de material. Mais profundo. Mais profundo. A gente coloca conceitos de filosofia. Isso é bom. Conceitos de filosofia. Noética, mas a gente vai explicar lá o que é, que a gente traduz. Até abre um pouco a curiosidade do pessoal para assistir. Né? Sim. Bom, então, Silvio, só nos resta agora, depois de todo esse papo, convidá-los a compartilhar desta aliança conosco e um cafezinho? Sempre. É o início de tudo. Sempre. Que assim seja.